Olá, amigos do canal Redemptoris Mater. Ficamos muito contentes com sua presença em nosso canal. Sejam muito bem-vindos. Convidamos a se inscreverem e clicarem no seu joinha. E também a conhecerem as playlists do canal, pois todas as postagens são feitas com muito cuidado para vocês. Estamos vivendo o tempo do Advento, tempo de feliz espera de Jesus, que vem em seu Natal. A segunda leitura do terceiro domingo do Advento está bem conectada com este ritmo de espera. É da carta de Tiago, que escreveu principalmente para um público judeu cristão. Em nosso texto de hoje, ele escreve para a sua igreja, para incentivar os cristãos a serem pacientes em relação à segunda vinda de Cristo, a parousia. Nós, no Advento, como dissemos acima, esperamos o Natal de Jesus, mas como povo de Deus, estamos sempre esperando a sua volta. Como proclamamos na Santa Missa, a cada vez anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a sua ressurreição, esperando a vossa vinda gloriosa. Vejamos então qual o significado original da passagem e o que tem a nos dizer. Ouçamos Tiago 5, versículos 7 a 10. Irmãos, ficai firmes até a vinda do Senhor. Vede o agricultor. Ele espera o precioso fruto da terra e fica firme até cair a chuva do outono ou da primavera. Também vós, ficai firmes e fortalecei vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo de sofrimento e firmeza os profetas, que falaram em nome do Senhor. Esse ficar firme de que Tiago fala é a paz da alma, a tranquilidade enquanto se espera que algo aconteça. A palavra grega é makrotsimi. Tiago aqui está falando sobre o tipo de tranquilidade necessária para aguardar a vinda do Senhor, a sua parousia. Parousia literalmente significa presença. No primeiro século desta nossa era, o termo era usado para se referir à presença de alguém que estava vindo, como a aproximação de um rei ou de um imperador que estava chegando a determinada cidade. A sua chegada era a sua presença, a sua parousia. No Novo Testamento, parousia geralmente é traduzida como vinda. Em latim, é traduzida como adventus, este tempo que estamos vivendo, tanto agora, neste período específico, como desde que o Senhor ressuscitou e subiu aos céus, até a sua segunda vinda. Tiago encoraja o seu público a serem pacientes enquanto esperam Jesus Cristo. Havia uma expectativa de que essa vinda ocorreria brevemente. E por que seria isso? Por exemplo, no final do Evangelho de João, Jesus disse a Pedro que perguntara o que aconteceria com esse discípulo amado, o próprio João. Se é minha vontade que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Segue-me tu. E o próprio João relata que começou a se espalhar o boato de que ele, o discípulo amado, não morreria até que Jesus voltasse. Contudo, o evangelista apenas retratara aquela frase de Jesus, em que ele não afirmara que o discípulo amado estaria vivo quando de sua volta. Estava exortando Pedro a permanecer firme e a não se importar com aquilo que não lhe dizia respeito. Outros exemplos podem ser citados que levaram os cristãos a pensarem que a volta de Jesus aconteceria naquela geração. As próprias palavras de Jesus, por exemplo. Arrependam-se, o reino dos céus está próximo. Antes da sua transfiguração, ele também disse aos apóstolos: alguns dos que estão aqui não provarão a morte até que vejam o Filho do Homem na glória. E viram, ressuscitado, muitos deles. A glória estava na ressurreição. Era ela que Jesus se referia. Tiago, então, exemplifica o seu ensinamento sobre a firmeza na espera. Primeiro fala do agricultor, que aguarda o precioso fruto da terra
até que esta receba as chuvas da primavera ou as do outono. Todos sabemos que quando se trata de agricultura, de plantar e depois colher, é necessário esperar com tranquilidade, porque os frutos não nascem de um dia para o outro numa árvore. O agricultor precisa ter um ritmo para a sua vida que acompanhe a natureza que ele trabalha e que inclui a virtude de aprender a plantar uma semente, alimentá-la, regá-la, adubá-la e esperar pacientemente, tranquilamente, algum resultado. Muitas safras exigem um ano inteiro para serem produzidas. Outras se repetem 2 vezes ao ano. Que contraste com o nosso mundo contemporâneo, em que se quer que tudo seja instantâneo, seja para ontem, como é a expressão popular. Essa paciência da espera do trabalho da natureza, tão comum no primeiro século, era o ensino de Tiago, enquanto exortava os irmãos a não murmurarem uns contra os outros, para não serem julgados, insistindo, contudo, que o juiz estava às portas. Tiago chama para serem pacientes, firmes, sólidos, estabelecidos na fé, perseverantes. Fala da virtude da paciência e também dos vícios correspondentes. Resmungar, murmurar, é o oposto da tranquilidade e da paciência. Como regra geral, as pessoas reclamam e resmungam porque não conseguiram o que queriam da maneira que queriam. São frequentemente impacientes. É preciso fortalecer os corações para esperar essa vinda do Senhor, que está próxima, no tempo dele. Como regra básica, quem reclama muito não tem paciência. É agitado, justamente porque não sabe esperar com tranquilidade as coisas que ainda não possui. Tiago exorta a não resmungarem uns contra os outros, porque se o fizerem, serão julgados pelo que disserem. Não é uma coincidência que Tiago conecte resmungar com julgar outra pessoa, porque no julgamento está o pecado do orgulho, especialmente espiritual, o pecado da arrogância, que nos leva a falar mal e a resmungar. Aliás, orgulho e reclamação andam juntos, tanto no que diz respeito a julgar outras pessoas, como também no que diz respeito a julgar o próprio Deus. Tiago dá também um outro exemplo. Se as pessoas que o ouvem estão reclamando de que a parousia ainda não aconteceu, significa que querem que Jesus volte no tempo que elas querem definir, e não no tempo do Pai. Arrogância e presunção também andam juntas. Como pretender ensinar a Deus o que ele deve fazer, o momento adequado para a volta do Filho do Homem? É preciso ser humilde diante da aparente demora da parousia e usar a oportunidade dessa demora para crescer na virtude, enquanto se espera a vinda do Senhor. É a paciência que Deus exerce em relação a nós. Não podemos deixar que isso se torne uma oportunidade para resmungar e reclamar, porque assim como Tiago diz, a vinda do Senhor está próxima. Também diz, o juiz está às portas. Em outras palavras, seremos julgados mais cedo ou mais tarde. Tiago diz, não reclamem nem de Deus, nem dos irmãos, não os julguem, porque na mesma medida com que medirdes, sereis medidos, como disse o Senhor. Não sejam orgulhosos, olhando para os erros dos outros, para as falhas do próximo, às vezes mínimas, que no Sermão da Montanha Jesus comparou a um cisco. Não julguemos o irmão pelo cisco quando em nosso olho há uma trave. Não nos deixemos ficar cegos para os próprios pecados. Tiago dá mais um exemplo da paciência dos profetas. Às vezes, as profecias levaram séculos para se cumprirem. Por exemplo, a profecia de Natã a Davi, de que um rei viria de sua própria descendência, cujo trono seria estabelecido para sempre. Levou 1 milênio, 1000 anos entre a profecia e o nascimento de Jesus Cristo. Se os profetas do Antigo Testamento puderam esperar toda a sua vida, e até mesmo além de sua vida, séculos e até 1 milênio, pelo cumprimento de suas profecias, nós, cristãos, devemos ser pacientes
enquanto esperamos o cumprimento dessa afirmação de Cristo. Isaías profetizou sobre o servo sofredor, os novos céus e a nova terra. Ezequiel profetizou sobre o novo templo. Jeremias sobre a vinda do Messias e a reunião das 12 tribos de Israel. Todos eles morreram antes que qualquer uma dessas coisas acontecesse. Foram inclusive martirizados. Jeremias, segundo a tradição, foi apedrejado até a morte por seu próprio povo. Isaías foi cerrado ao meio, vivo, pelo rei Manassés. Bem que poderiam ser tentados a reclamarem. Mas Tiago diz que os profetas não reclamaram, sofreram firmes, na esperança na palavra do Senhor, que eles mesmos não veriam acontecer. Também nós, cristãos, precisamos esperar com tranquilidade, perseverança e firmeza que se cumpram as profecias de Jesus sobre a sua segunda vinda e o julgamento final que então ocorrerá. São Beda, o Venerável, um doutor da igreja que viveu no final do século VII e início do século VIII na Inglaterra, que então era chamada de Norte da Úmbria, escreveu um comentário sobre todas as epístolas católicas. E no seu comentário sobre Tiago, assim diz Beda sobre a nossa leitura, escolhida pela Igreja para o terceiro domingo do Advento. Se você pode ser paciente em relação às coisas terrenas, como a agricultura e a colheita, quanto mais você deve lutar pacientemente pelo fruto da justiça e da vida eterna, quando haverá a ressurreição dos mortos e a chegada do mundo vindouro. Significa para nós que precisamos nos fortalecer para resistir a todas as adversidades do tempo presente, olhando para o fruto da recompensa futura, que poderemos possuir para sempre. Facilmente até esperamos pelas coisas deste mundo. Na obra Introdução à Vida Devota, São Francisco de Sales, discutindo a mesma virtude da paciência, diz o seguinte: reclame o menos possível sobre o que você sofre. Sem dúvida, uma pessoa que reclama comete um pecado ao fazê-lo, pois o amor próprio sempre sente as injúrias piores do que realmente são. Evitemos o hábito de reclamar. Reclamar nos tira a paz de espírito. Seja paciente com tudo e não seletivamente, diz São Francisco. Essa época do Advento, que antecede o Natal, costuma ser muito agitada, até frenética. Vamos fazer uma pausa para agradecer pelo grande presente do nascimento de Jesus Cristo, o Salvador do mundo, pelo qual não precisamos mais esperar. Já está entre nós, já veio em seu nascimento. Os profetas tiveram que esperar séculos para que isso acontecesse. Já aconteceu. Portanto, sejamos pacientes em relação à sua segunda vinda, que virá, e muito gratos pelo presente que recebemos em Jesus Cristo no Natal.